Hoje sou eu que te faço a pergunta, tá? É fato ou fake? É verdade ou é mentira a afirmação que eu vou trazer nesse vídeo de hoje, tá? Então é aquilo, aproveita para você entender o que está acontecendo com essa questão aqui e tente responder antes de eu colocar a resposta, tá? Já vou adiantar que isso tudo aqui tem a ver com análise sintática. Então, bora lá pro verdade ou mentira, fato ou fake, porque eu quero saber se você sabe a resposta. Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado aí pela sua companhia. E no vídeo de hoje aqui, verdade ou mentira, um vídeo rapidinho pra você, mas é um vídeo com muitas informações, tá? Hoje eu vou colocar uma afirmação e eu quero saber se você vai conseguir acertar dizendo se a afirmação é falsa ou verdadeira. Como eu disse, hoje tem a ver com análise sintática. Então se você, do outro lado, tem dúvida nessa matéria, fica aqui até o final, preste atenção até o final, para você entender esse passo a passo e saber se você acertou ou não, tá? Então é aquilo que eu sempre digo, sem mais delongas, bora lá pro quadro pra gente analisar essa questão. E essa questão vai falar exatamente o seguinte, tá? Na frase abaixo, a oração subordinada, introduzida pela conjunção que, tem função de objeto direto, tá? Então olha só, a gente vai olhar a frase e você do outro lado já diz aí se é verdade ou mentira, tá? Não se espera que alguém conte a verdade. A afirmação feita é a seguinte, tá? Vamos lá. A oração subordinada introduzida pela conjunção que, então, essa oração aqui subordinada, tá? Introduzida pela conjunção que, eu vou fazer aqui o círculo na conjunção que, perfeito, tá? Isso aqui tem valor, como ele afirma aqui, de objeto indireto. Então, basicamente, se a gente for falar de orações, isso aqui seria uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ele afirma que a classificação dessa oração é essa aqui, tá? Mas vamos analisar, porque isso aqui pode ser verdade. Bom, olha só. A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte. Quando ele está falando de oração subordinada, ele significa o seguinte. O que ele traz aqui de informação? Quando ele fala oração subordinada, essa oração, ela é dependente. Então, ela é dependente sintaticamente, tá? Então, a gente vai ter a oração subordinada e automaticamente uma oração principal. A oração principal é essa aqui, ó, não se espera. Essa aqui é minha oração principal. E se ele afirma aqui já na questão que essa é uma oração subordinada substantiva, porque quando ele fala aqui, ó, substantiva, significa que ela desempenha uma função sintática, tá? Então a gente sabe que as orações subordinadas substantivas vão desempenhar uma função sintática. E essa função sintática básica a gente sabe que existem ali o sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, a oração subordinada substantiva predicativa, apositiva, enfim, eu fiz um vídeo já aqui no canal sobre essas orações, tá? E aulas explicando como você identifica uma oração subordinada, tá? De uma oração coordenada, então tá tudo aqui na descrição para vocês, tá? Então, quando ele fala que não se espera minha oração principal, a afirmação é que essa segunda oração é uma oração objetiva direta. Então a gente já sabe que oração, só para recapitular, tem a ver com verbo, subordinada significa que é dependente sintaticamente, substantiva é porque desempenha uma função sintática, e aí você precisa lembrar das funções sintáticas, como eu falei aqui, sujeito, objeto direto, objeto indireto, enfim, tá? Então a gente vai ter que ver se essa oração realmente é objetiva direta. A gente sabe que o objeto direto, ele se liga a um verbo transitivo direto, né? Ou seja, sem a necessidade de uma preposição. Então, não se espera
quem espera, espera alguma coisa. Então a gente entende que o verbo esperar é um verbo aqui transitivo direto. Automaticamente eu já consigo entender que se eu tenho um verbo transitivo direto, isso aqui, esse complemento do verbo esperar, tá? É um objeto direto. Mas tome muito cuidado. Aproveite e já faz o quê? Se inscreva no canal e apoie todo e qualquer professor, é claro, que produza conteúdos na internet para vocês, tá? Esse é o nosso espaço. Muito obrigado a todo mundo que tem chegado aqui no canal. Eu fico muito feliz. E se você quiser ajudar o canal de alguma forma, se de algum jeitinho eu conseguir te ajudar, você pode deixar seu comentário, você pode deixar aí uma indicação para um amigo, você pode ajudar o canal com valeu demais que tá aqui embaixo, tá? Enfim, várias formas de você falar, pô, prof, muito obrigado. E é claro que eu fico muito feliz com a sua participação, tá? Aproveita também e me siga lá nas redes sociais, Prof. Gui Furtado. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, no meu Instagram, para você dar uma conferida lá no que acontece por trás dos bastidores, tá? Muito obrigado! Voltando para essa questão aqui, por que eu falei que essa questão você precisa também tomar cuidado? Se você faz uma análise sintática apressada, você vai ver o seguinte, que esse verbo aqui é um verbo transitivo direto, perfeito, e isso aqui completa esse verbo transitivo direto, então automaticamente, se eu tenho um verbo transitivo direto, esse aqui é meu objeto direto. Mas muito cuidado com essa partícula C. Galera, quando eu encontro C, independente da questão, claro, relacionada à função sintática, você tem que tomar muito cuidado, porque essa partícula C pode te prejudicar. E é claro que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre essa partícula, então eu vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês tenham uma aula completa da partícula C. Lembrando, tá, que eu também tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico quais são as funções do C. Nesse vídeo que eu fiz aqui no canal, tá aqui na descrição, eu coloco para você 5 funções do C. Então você tem que prestar atenção e ligar suas antenas quando você encontrar o C. Por que eu falo isso? Bom, olha só. Quando eu encontro o C, eu tenho que pensar o seguinte. Basicamente, esse C pode ser índice de indeterminação do sujeito ou partícula apassivadora. E para ser índice de indeterminação do sujeito ou partícula, eu tenho que ter determinadas características, tá? E através dessas características, tudo pode mudar. Então a gente vai analisar aqui. Eu já sei que eu tenho esse C, perfeito? Então eu vou olhar o verbo que está em seguida. Eu tenho o verbo espera, tá? Esse verbo espera, como a gente já analisou, é um verbo transitivo direto, tá? Então, olha o que a gente tem. A gente tem nessa questão o C, tá? Mais um verbo transitivo direto. Quando eu tenho isso, C mais verbo transitivo direto, esse C acaba sendo uma PA, ou seja, uma partícula apassivadora. Professor, eu não estou entendendo nada desse nome que você está falando. Partícula apassivadora, C. Lembre-se que tem vídeos, aulas complementares aqui na descrição, tá? Se eu sei que eu tenho C e esse C está ligado a um verbo transitivo direto, esse C recebe o nome de partícula apassivadora. E o que ele acaba fazendo? Ele acaba, é claro, transformando o meu objeto direto basicamente em sujeito aí, paciente, tá? Então, se eu sei que quando eu tenho o C mais verbo transitivo direto, ele é uma PA, o objeto direto acaba virando, então, o sujeito paciente. Então, cuidado quando você encontrar o C. Se a gente sabe que alguém conte a verdade é o meu sujeito paciente, o que vai acontecer aqui, galera? A gente sabe, então, que eu não tenho um objeto direto, e sim o sujeito. Que alguém conte a verdade, ele acaba sendo sujeito aí do verbo, né, dessa oração principal, não se espera. Então, qual seria a classificação que alguém conte a verdade? Aqui a gente vai ter uma oração subordinada, substantiva, tá? Subjetiva, ou seja,
Quando eu falo que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, isso aqui acaba sendo o sujeito da oração principal, porque eu vi aqui existe a presença do ser e ele é uma PA. Se há PA, não há objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente. Respondendo à pergunta de hoje, fato ou fake, verdade ou mentira que a oração introduzida pela conjunção que tem função de objeto direto? Mentira! Então eu vou colocar aqui, isso aqui é uma mentira. Nós temos, na verdade, um sujeito e não um objeto direto. Isso porque apareceu o ser e esse ser você entendeu que é uma PA. Resumindo a aula de hoje é o seguinte: se você encontra um verbo transitivo direto e esse verbo transitivo direto está ligado ao ser, esse ser aí acaba virando uma PA, uma partícula apassivadora. E você vai repetir esse mantra: se há PA, não há objeto direto. O objeto direto vira sujeito paciente, tá? Então muito cuidado aí na hora de analisar as orações subordinadas substantivas. Nesse exemplo hoje, desse vídeo, dessa aula, você viu que o que a gente tem não é um objeto direto, e sim um sujeito paciente, tá? Como eu disse, existem outras aulas aqui no canal para você não errar essa questão da PA, porque a galera sempre confunde, como eu disse, PA, partícula passivadora, com índice de indeterminação do sujeito, tá? Bom, espero que você tenha aprendido tudo nessa aula. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima!